Olá, estudantes do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Na aula passada, estudamos sobre os textos publicitários e hoje daremos continuidade falando sobre recursos persuasivos. Bons estudos! Nesta aula, estudaremos sobre as estratégias persuasivas e os recursos linguístico-discursivos de textos publicitários. O objetivo é que você reconheça e compreenda o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos e as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados. No decorrer da aula, você vai compreender que o uso de imagens e de outras estratégias expressivas funcionam em favor da persuasão em gêneros publicitários, podendo observar que a leitura pode ser auxiliada por esses materiais gráficos diversos. Na aula anterior, você foi convidado a produzir uma campanha publicitária utilizando um slogan. Quer dizer, uma frase de efeito, uma frase curta que apresenta o produto e, através dela, você procura convencer, mostrar as qualidades desse produto. Daí podemos até dizer que o slogan é uma argumentação. Por quê? Porque a argumentação é a tentativa de convencer alguém de nossa opinião a respeito de determinado assunto através da exposição de argumentos lógicos e convincentes. A argumentação e a linguagem mista. Estão lembrados? Que tipo de linguagem é essa? É a linguagem que unimos, usamos ao mesmo tempo a linguagem verbal e a linguagem não verbal. São conceitos fundamentais para entendermos a lógica do anúncio publicitário. O objetivo deste gênero textual é vender um determinado produto ou serviço, num verdadeiro jogo de sedução no qual imagem e texto funcionam como argumentos que se conjugam para atrair e convencer o consumidor. Na produção desses anúncios, dessas campanhas publicitárias, são utilizadas estratégias de estilo e argumentação, como, por exemplo, a adjetivação, que é bastante utilizada pelos redatores de anúncios publicitários, e essa adjetivação consiste na elaboração de um texto utilizando vários adjetivos. O neologismo é a criação de uma nova palavra ou de um novo sentido para uma palavra já existente. Como, por exemplo, nós temos aí a palavra tuitar. É uma palavra nova, porque ela surgiu dessa necessidade de descrever, de representar a pessoa que pratica essa ação, que utiliza esse meio de se comunicar. Da mesma forma, as gírias, que muitas vezes são utilizadas por um grupo de jovens, um grupo de pessoas, para se diferenciar, utilizando uma linguagem que represente esse grupo. Então, o uso do neologismo torna o anúncio original e contribui para o processo de fixação da mensagem, uma vez que surpreende o consumidor
e transmite ideias como inovação e criatividade. O neologismo é uma formação de palavras novas. Então, faz parte daquele processo que nós já vimos antes de derivação, prefixação, aglutinação, justaposição. Então, o neologismo está inserido aí dentro desse campo de formação de palavras. A ambiguidade. Como sabemos, ela ocorre quando alguma palavra ou expressão utilizada numa determinada frase admite diferentes sentidos de interpretação. Em anúncios publicitários, ela geralmente é utilizada com o objetivo de chamar a atenção do consumidor através do humor. Geralmente, uma primeira leitura remete ao conceito habitual que é, ou seja, a interpretação, ao sentido que nós temos daquela palavra. Então, ele é desconstruído para colocar em evidência a característica que se deseja enfatizar. Quer dizer, no texto publicitário, esse sentido, esse significado é desconstruído para colocar em evidência outra característica, né? Uma característica que se deseja enfatizar naquele produto. Então, esses recursos, eles são muito utilizados para tornar a mensagem mais interessante e reforçar a argumentação em anúncios publicitários a favor do produto ou serviço que está sendo ofertado, contribuindo assim para aumentar o poder de convencimento do anúncio. Certo? Veja que a escolha das palavras que serão utilizadas em um anúncio publicitário é extremamente importante para alcançar o objetivo esperado. Existem diversos recursos lexicais e semânticos que podem ser utilizados para fortalecer o potencial argumentativo de um texto. Quer dizer, existem vários recursos, tanto na construção, na produção, no uso dessas palavras, como o sentido que nós queremos atribuir a essas palavras, para fortalecer essa argumentação sobre o produto, sobre aquilo que estamos ofertando. Você certamente já viu uma placa semelhante a essa ao lado, principalmente em estradas, rodovias, certo? No entanto, você nunca deve ter imaginado que ela é também uma figura de linguagem. Mas antes de descobrir qual é essa figura de linguagem, pense no que as imagens representam. Como também você, antes de fazer a atividade ou no decorrer da atividade, provavelmente precisará rever a aula nos versos do poema, em que nós vimos algumas figuras de linguagens. Ok? Bom, imagino que você já percebeu que a primeira imagem representa um posto de gasolina. A do meio, um restaurante. E a última, um mecânico. Isso mostra que você reconhece que as imagens fazem referências a uma mensagem mais complexa do que a placa em si. Elas querem dizer que, em 500 metros, a pessoa pode abastecer seu veículo, fazer uma refeição e até consertar uma pane mecânica. A essa representação de uma pequena parte significando um todo mais complexo,
damos o nome de metonímia. A metonímia também significa quando nós substituímos o autor pela obra, a marca pelo produto. Então, a metonímia é uma figura de linguagem que faz essa representação. Ok? Bom, agora é o momento de você fazer a atividade. E como falei, provavelmente precisará rever as explicações ou ler os slides em que tratam sobre figuras de linguagem. Temos aqui as referências. Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.